Se você ainda não me segue no Instagram, vai lá. E se quiser o conteúdo completo de biologia para vestibular e Enem, acesse a minha plataforma. O link está aqui na descrição do vídeo. Uma boa aula! Fala pessoal, tudo certinho? Bem-vindos a mais um vídeo e hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante dentro da área da saúde, da área da epidemiologia, que é uma sub-área da biologia. Então vamos falar sobre vetor. O que são os vetores? Nós estamos falando de vetor na matemática, vetor na física, ela tem outro sentido. Então, é vetor na área da saúde. Muito bem, imagine que tem várias doenças que a gente pode pegar diretamente. Imagina, uma pessoa está gripada do teu lado, espirra na tua cara, tu pega a gripe, resfriado, entre várias outras que a gente sabe. No entanto, existem outras doenças que nós nem temos um contato direto com outra pessoa, até com outro animal, podendo ser uma zoonose. No entanto, ela chega até nós por um outro ser vivo. Esse outro ser vivo é o vetor. Então o vetor ele pega a doença de um animal ou de um outro ser humano, né, que também é um animal, mas tudo bem, e leva para outro. Ou seja, ele é o vetor, ele é um veículo no qual ele transmite. Então te liga só, são seres vivos que atuam como veículos de transmissão de doenças. Muito bem. Agora te liga, os vetores não causam a doença. Isso é importante, porque existe um grande mito aí que as pessoas falam, o animal que mais mata no mundo é o mosquito. Para, cara, vamos pensar. O mosquito não mata ninguém. Pensa comigo, quem é que já morreu por causa da picada de um mosquito em si? A picada, o mosquito em si, ele não mata. No entanto, ele não deixa de ser extremamente importante porque ele traz uma doença para a pessoa e essa doença que é causada por um protozoário, causada por um vírus, essa doença em si pode gerar a morte da pessoa. Mas então não é o mosquito que matou, é o patógeno, é o agente etiológico, o vírus ou a bactéria, o protozoário que foi transmitido. Ou seja, o mosquito continua tendo uma importância gigantesca. No entanto, não é ele que mata. Quem mata, quem causa a doença é o agente etiológico. Muito bem. Então, olha só, a grande importância em saúde pública. Por quê? A doença, vou dar um exemplo para vocês, existem milhares, eu vou falar sobre as principais aqui, mas a doença parasitária que mais mata no mundo é a malária. A malária acontece no Brasil também, principalmente na região amazônica, mas lá no continente africano, a malária acontece numa distribuição muito ampla. Agora, a malária nossa aqui do Brasil é causada por uma espécie de protozoário, certo? Diferente da espécie que acontece lá no continente africano. Então, lá no continente africano, a malária chega a matar quase 1 milhão de pessoas por ano. É muita gente, é algo catastrófico. E a malária, tanto aqui quanto lá, é transmitida por um vetor do gênero, um mosquito do gênero Anopheles. Daí tem várias espécies, dependendo da localização. Ou seja, o vetor ele é tão importante que se não fosse ele, a malária não chegaria nas pessoas e não teria tantas mortes assim. Muito bem. Então, geralmente, um vetor é um artrópode. O que é um artrópode? Artrópode pode ser um aracnídeo, como um carrapato. Artrópode pode ser um inseto, como um mosquito, como a formiga. Certo? Então, artrópode geralmente, mas pode ser outros seres vivos, claro. Se ele pegou um ser vivo que causa doença, né, um patógeno, e levou para outro animal, para outra pessoa, por exemplo, ele serviu de veículo, então ele foi um vetor. Certo? E aí tem dois tipos de vetores. Professor, sempre tem para complicar, né? Não, então o conceito geral tu pegou, né? Então o vetor é aquele que leva a doença de um lado ao outro, de uma pessoa para um ser vivo, de um ser vivo para o outro. Tal. Agora, ele pode ser biológico ou pode ser um vetor mecânico. Olha a diferença, não é difícil. Vetor biológico, o agente etiológico, o agente causador da doença, o protozoário, a bactéria que está dentro ou que está sendo veiculado por este vetor, se multiplica nele. Então, quando o agente causador da doença se multiplica no vetor, imagina um mosquitinho, dentro dele estão se multiplicando lá os protozoários, significa que ele é biológico, está falando então biológico, mas, tem coisas relacionadas à vida, então tem multiplicação do agente patogênico, então é um vetor biológico. Por exemplo, existem vários, tá pessoal? Eu trouxe aqui os principais, mas mosquitos. O próprio Aedes aegypti, que transmite várias doenças, entre as famosas, né? E grave, dengue, zika, febre amarela, chikungunya, ok? Esse mosquitinho aqui é um vetor biológico. Porque os vírus que aqui estão dentro, ou o protozoário, no caso da malária, eles, de certa forma, conseguem se multiplicar. Então, eles são os vetores. Agora, o Anopheles, pessoal,
Eu falei para vocês, o Anopheles é um gênero, então são várias espécies. Quando tem SPP, significa que é Anopheles dardi, enfim, são várias, a dardi é a mais importante, né? Várias espécies deste gênero que transmitem a malária, que também é um plasmódio, diferentes espécies, dependendo da localização, ok? Só que aqui é um protozoário, e esse protozoário se multiplica no mosquito, chega em nós, se multiplica em nós. E tem todo aquele ciclo que vai para o fígado, depois para as hemácias, dá as febres altíssimas. Aqui temos aula sobre malária, interessantíssimo. Agora, o vetor também pode ser biológico, pode ser um barbeiro. Os teatomíneos que causam a doença de Chagas. Que causam não, veja que interessante. Quase que o professor foi pego aqui na palavra, na hora, assim, né? Na verdade, quem causa a doença é o protozoário. O barbeiro, nesse caso, é o vetor. Então lembra que por que é barbeiro? Porque esse teatomíneo, ele suga o sangue normalmente nessa região do rosto. Então, um barbeiro, novamente, ele. Só que ao mesmo tempo que ele suga sangue, ele libera as fezes que tem o protozoário da doença de Chagas. Daí a pessoa pega, coça e vai, pegou a doença de Chagas. Tá, muito bem. Carrapato, a gente fala muito aí, tivemos alguns casos, e seguidamente temos casos, por exemplo, de febre maculosa. A febre maculosa é transmitida, é veiculada por um vetor, nesse caso aqui um aracnídeo, é um artrópode também, um carrapato, que a gente chama de carrapato estrela, que é da família Ixodidae. Mas tem outras também, doença de Lyme e várias outras doenças, tá? A gente poderia fazer uma aula gigantesca falando sobre várias delas, inclusive no YouTube aqui temos aulas específicas que falam de doenças específicas, entre elas aqui, temos doença de Chagas? Puxa vida, eu acho que eu tenho doença de Chagas, se não tiver eu vou gravar. Tenho sobre malária, falo sobre dengue, acho que tem uma que eu comento sobre zika também, enfim. E aí, pessoal, tem o vetor mecânico. O vetor mecânico, diferentemente do biológico, o agente etiológico que está nele, ele é veiculado, ele é transportado, mas de forma mecânica e não biológica, ou seja, ele não se multiplica dentro do vetor. Então, simplesmente, imagine uma barata caminhando. Coloquei barata como exemplo aqui, já estou adiantando. Todos eles têm o mesmo exemplo, tá? Barata, mosca ou formiga. Estão caminhando, de repente eles pegam as patinhas, vão num cocô de cachorro na rua, né? E lá nesse cocô, nessas fezes, tem alguma bactéria ou, sei lá, algum organismo que ficou aderido nas perninhas desses insetos. Agora esses insetos entram na nossa casa e sobem no bolinho ou na comidinha que a gente deixou destapada. Aí, obviamente, ali dentro a bactéria, por exemplo, poderia se multiplicar, a pessoa come daí aquele bolinho e acaba pegando a doença. Lembrando, né, pessoal, que é interessante a gente se ligar aqui, que necessariamente a gente fala, não se multiplica. Mas imagine uma bactéria que está na perna de uma mosca, ela pode sofrer mitose, mas não depende da mosca, não sei se entende. Então o conceito, que a importância desses animais aqui, dos vetores mecânicos, é que eles levam, não é obrigatório, não consegue, não é propício à multiplicação, como ocorre no vetor biológico, que muitas vezes, inclusive aqui no Anopheles, o protozoário precisa estar no Anopheline, nesses mosquitos, para conseguir continuar o ciclo dele. Nesse caso, não. Ele pode se multiplicar ou não, mas serve de veículo. Então, não depende desse veículo, desse vetor mecânico para se multiplicar. Então, por exemplo, moscas, várias diarreias causadas por bactérias, que pode ser transmitido, baratas, pode carregar salmonela, causam salmonelose, vários tipos de gastroenterite também por bactérias, as próprias formigas, eu já coloquei aqui várias, porque pode ser várias doenças que são transmitidas, que são causadas por fungos ou por bactérias e que elas podem trazer para dentro da nossa casa, né? Agora, muito importante, te liga, as mudanças climáticas implicam na distribuição de vetores. Eu tive o privilégio de, durante o meu mestrado, trabalhar com os anofelíneos, né, com os anófeles. Então, o que a gente fez? A gente fez um levantamento bibliográfico no Brasil inteiro e vimos onde ocorrem esses mosquitos correlacionando com a malária. E a gente viu, a partir do IPCC, na época, era o mais antigo ali, né? Agora já teve um novo, enfim, não sei que ano você está vendo esse vídeo, né? A gente até comenta aqui que ano está vendo, vamos fazer história, né? Vamos ver se a gente gabarita, estou gravando 2023, vamos ver se a gente gabarita 2100. Professor, já estou em 2100, tem pelo menos um comentário por ano aí falando sobre o ano, só para a gente entender a dinâmica do YouTube. Muito bem. Aí o que a gente fez? A gente viu que, dadas as condições hoje, os mosquitos estão distribuídos assim. Agora a gente sabe que o clima vai mudar. Pouco ou muito vai mudar. Ok? Então, de acordo com o IPCC, Painel Intergovernamental de Mudanças Climáticas, daqui a 50 ou 100 anos, como é que vai estar a temperatura do Brasil? Ora, se a temperatura muda, esses insetos são altamente
dependentes da temperatura, eles não têm sangue quente que nem nós. Então, se esquenta um pouco mais para o sul, sudeste do Brasil, eles podem vir também. E sim, eles podem aumentar a distribuição. Se aumenta a distribuição, pode vir a malária, que hoje acontece lá na região amazônica, para regiões do sul, sudeste também do Brasil. Certo? Agora, pesquisas são muito importantes. Por quê, pessoal? Quando a gente estuda, pesquisa, entende o ciclo desses vetores, certo? A gente consegue evitá-los ou combatê-los, porque, olha só, evitar ou eliminar o vetor pode erradicar uma doença. Moçada, tu não pega a malária de uma pessoa diretamente, você precisa de um vetor. A dengue, tu também não pega a dengue de uma pessoa, você precisa de um vetor. A pessoa está com dengue, espirrou, peguei. Não, tu precisa necessariamente do vetor. Então, se tu, pensa comigo, eliminar o vetor, o que é meio utópico, né, meio que impossível, mas tu no mínimo diminuir ele, vai diminuir também os casos dessas doenças. Então o estudo, o conhecimento é a nossa maior arma contra todas as doenças. Certo, gurizada? Então assim, ó, videozinho curto, importante dentro da epidemiologia, espero que vocês tenham curtido. Ok? E se tiverem sugestões de aulas, sempre deixa aqui nos comentários. Lembrando que quem quer estudar para o Enem, estudar para os vestibulares, eu tenho a plataforma completa também, aqui na descrição tem o link, vocês podem acessá-la, ela é paga, porque tem todo o material lá, sustento do professor também, tem apostilas, listas de exercício, plano de estudo, monitoria e muitas outras coisas. Te aguardo lá, caso você queira se aprofundar em biologia e ter esse roteiro, esse cronograma, esse caminho para detonar na sua prova. Um grande beijo, um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.